começar nosso segundo encontro. Vamos entrar um pouquinho mais falando do início da Umbanda, a gente entender um pouco a história, acho que como tudo começou realmente. Um pouquinho das 7 linhas também, todo mundo tem sempre uma dificuldade de tentar entender realmente o que são as linhas da Umbanda. Então vamos lá. Como que foi que o plano espiritual começou a agir para a chegada realmente dessa nova religião? No final de 1890, 1880, logo depois da abolição, a gente soube que começou vários escravos, vários mirongueiros, vários negros que vieram vindos ali da África. Eles tinham um poder muito grande de fazer suas energias, de fazer suas mirongas, que eles tinham de ervas e todos os rituais também que eles faziam. E nessa época, os escravos, quando libertos, eles tinham que se sustentar. E além disso, eles também tinham um ódio muito grande por tudo aquilo que eles viveram. E eles começaram realmente a pegar todo aquele conhecimento que eles adquiriram de geração por geração e começaram realmente a ser um instrumento de maldade de um para os outros. Então eles eram contratados para fazer aqueles trabalhos, aquelas oferendas gigantescas, magia negra realmente. E eles faziam também para aqueles que os escravizaram, aqueles que batiam neles, então eles usavam muito de tudo isso. Então eles ficavam em regiões muito longe da cidade, dos grandes centros, até porque as pessoas ali que tinham dinheiro para pagar aquilo da alta sociedade nunca poderiam ser vistas ali, entrando em contato com essas pessoas para poder ver. Isso não é muito diferente hoje, né? Muita gente vai no centro de Umbanda e a família não sabe, os amigos não sabem, ele vai lá e pergunta qual é a religião dele, ele fala que ele é espírita. Mas tudo bem. E eles eram procurados ali para fazer todos esses trabalhos, para fazer tudo isso. Então começou a ter uma desorganização espiritual muito grande. Começou a dar uma vazão, uma abertura para todos aqueles espíritos malfazejos, como a gente vê no espiritismo, todos aqueles que com baixa vibração, de não tanto entendimento, eles se manifestavam ali realmente para usufruir daqueles elementos que eles podiam realmente, na sua necessidade energética, usufruir daquilo e fazer realmente as suas maldades e fazer tudo isso. Aí tivemos que intervir quanto a isso, junto ao plano espiritual. Aí a gente tem um livro do Leal de Souza, acho que foi um grande escritor da época, inclusive ele foi depois mais tarde ser dirigente de uma das tendas de Umbanda que foram fundadas pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas. E ele já, um dos livros, ele cita um caboclo que veio anteceder ao Caboclo das Sete Cruzilhadas, que se chama Caboclo Curuguçu. Esse caboclo tem pouca literatura sobre ele, mas todos eles, onde a gente procura, falam a mesma coisa, que ele já veio e ele se manifestava em alguns locais, já avisando da chegada de uma nova religião, já preparando aquelas pessoas que já se manifestavam como caboclos e pretos velhos, falando que daqui a pouco ia chegar um novo mentor, que ele vinha para realmente organizar tudo aquilo. Mas ainda não se falava em Umbanda. Tanto é que teve um escritor carioca que ele fala sobre religiões do Rio de Janeiro. Ele lançou um livro em 1904, se eu não me engano, e ele fala de todas as religiões na época que rondavam o Rio de Janeiro. Então ele falava da macumba carioca, ele falava de várias outras religiões que tinham manifestação espiritual, mas em nenhum momento ele cita realmente a palavra Umbanda. Então quer dizer, isso mostra que realmente não nasceu antes a religião. Já a manifestação espiritual sim, essa já existia, mas de uma forma totalmente desorganizada. Aí a gente teve lá no final de 1800 e alguma coisa, nasce o Zé Fernando de Moraes, e em 1908 começa realmente ele a ter aquelas suas manifestações, como eu falei, e a família muito preocupada. Ele já estava terminando o colégio, ele estava prestes a ingressar na Marinha, e todos muito preocupados com aquilo que acontecia, ninguém sabia fazer uma explicação de tudo aquilo que ele passava. Ele já falava, já se contorcia, já ficava meio curvado, só que ninguém tinha uma vivência para saber realmente tudo aquilo que estava acontecendo. E procuraram um Dr. Epaminondas, que era um tio dele, que ele era psiquiatra, foram com ele, fizeram vários exames e nada viram ali realmente de errado psicologicamente, psiquiatricamente com ele. Depois procuraram um padre para realmente fazer ali um trabalho junto a ele, também nada foi realizado. E até que chegou no dia 14 de novembro de 1908, onde ele começou a ficar com uma paralisia, ele não conseguia mais mexer as pernas. Aí a família dele, sabendo que existia ali próximo uma benzedeira de nome Eva, uma ex-escrava, e levaram ele até ela. E ela começou a benzer ele, e ele ficou deitado, e ela começou a benzer ele, e ela incorporava uma entidade que se chamava Tio Antônio.
E nesse momento que ela estava ali benzendo ele levanta o tronco, já com uma voz diferente, e ele fala: fique tranquila, que amanhã esse aparelho estará curado. Isso só quem presenciou foi a dona Eva e a mãe de Zélio. Então mais tarde ela fala que aquela voz que falou ali foi realmente do preto velho, do pai Antônio. E a gente sabe que naquela época, se a gente for estudar, quando chegavam aqueles navios, todos aqueles escravos, eles eram batizados praticamente tudo com o mesmo nome. Ou era o santo do dia, ou era do padroeiro. Então todos eles ali tinham a mesma idade. Principalmente quando vinham da mesma família, aí todo mundo tinha o mesmo nome. E mais tarde ficaram sabendo que esse tio Antônio que benzeu ele foi na encarnação passada irmão do pai Antônio, que era o preto velho que o Zélio trabalhava. Então nada é por acaso realmente. Então ali ele se benzeu, ele voltou para casa, no dia seguinte ele acorda normalmente, e ele falou assim: realmente algo espiritual, vamos levar ele no centro kardecista, na federação kardecista. E lá aconteceu realmente a chegada, não um anúncio ainda, mas já a chegada realmente de uma falange de espíritos que vinham preparados para trazer essa nova religião para nós. Quando ele chegou lá, foi chamado para compor a mesa, como eu tinha falado. Ele foi ao jardim, pegou uma rosa, colocou na mesa, e antes ali realmente de se iniciar novamente a sessão, vários espíritos de pretos velhos e caboclos começam a se manifestar nos próprios kardecistas, nas pessoas ali realmente. E nessa manifestação ali, eles falando com aquela linguajar chulo, vamos dizer assim, né, linguajar mais pobre, e todos eles aí menosprezando realmente, como vocês com essa cultura vêm querer trazer algum ensinamento aqui. Assim, nossa, mas vocês que dizem que depois de desencarnados todos nós somos iguais, todos nós somos espíritos iguais, por que essa discriminação? Desde o primeiro dia a Umbanda já começava a sofrer a discriminação realmente na sociedade. E ali eles conversaram, ele respondeu várias perguntas e ele começou a anunciar que realmente no dia seguinte ia se iniciar uma nova religião que se chamaria Umbanda, e que na casa desse aparelho iniciaria esse novo culto. Ele falou algumas frases que era bem interessante, que se a gente for começar a olhar nesses grupos que existem agora no Face ou no Instagram, existem muitas discussões que eu acho que se a gente pudesse realmente ir atrás das verdadeiras histórias de tudo como aconteceu, eu acho que a gente não teria essas discussões. No momento que ele se manifesta, ele fala que essa religião ela vai seguir o Evangelho de Cristo e que ele vai ser o grande mentor dessa religião. Então já mostra como às vezes as pessoas querem realmente falar que a não é uma religião cristã, e ela é sim uma religião cristã, que desde o primeiro dia o Caboclo das Sete Encruzilhadas deixou bem claro que toda essa religião ia ser baseada no nosso Evangelho, segundo Cristo, e que ele ia ser o nosso grande mentor. Bom, no dia seguinte, na casa do aparelho, aquela mesa lá, todos os familiares, ele 17 anos, os pais deles apavorados: nossa, como que meu filho vai comandar um novo culto, uma nova religião? E ele se manifesta às 8 horas, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e muitas pessoas lá. Ele responde várias perguntas, inclusive em outras línguas. Ele responde em latim, ele responde em alemão. Ele ainda se apresenta com aquelas vestimentas de Gabriel de Malagrida, que tinha sido realmente um sacerdote em Portugal. E se a gente for olhar a história do Gabriel de Malagrida, ele em Portugal foi mais ou menos em 1770. Ele fazia viagens ao Brasil para cuidar dos índios aqui no Brasil. Então a ligação desse espírito com essa terra e com os índios já era realmente na encarnação passada. Depois que ele veio como um caboclo, para depois ele vir como uma entidade. E nessa época que ele foi queimado, né, na época da Inquisição, ele já escrevia coisas falando do que ele sentia da relação de tudo que acontecia na Terra com um plano divino, como ele falava na época, que era com um plano superior. Inclusive teve um terremoto em Portugal na época, que foi 1775 lá em Lisboa, que acabou com tudo ali, e ele achava realmente que todo aquele terremoto tinha acontecido como realmente uma resposta a tudo que estava acontecendo ali na época da Inquisição. Por tanta maldade que estava acontecendo, ele acreditava que realmente tudo aquilo era uma resposta divina por tanta maldade que estava acontecendo naquele local. E mais tarde, por tudo que ele escrevia, por tudo que ele pensava, realmente ele teve que ir lá e morreu queimado. Bom, e nessa manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele fala que várias frases, uma dessas que eu falei e uma das outras para mim, que eu acho que é a mais importante de todas, que ele fala que ensinaremos aqueles que sabem menos, aprenderemos com o que sabe mais, e a ninguém queremos as costas, porque esta é a vontade do Pai.
Então mostra realmente que a gente era uma religião que chega para estar aberta, para ensinar e para aprender a todo momento. Dentro da espiritualidade não existe uma regra única, existe realmente um contexto espiritual de cada um. Cada um passa realmente por aquilo que tem que passar para a sua verdadeira história espiritual, para o seu crescimento e para a sua evolução. Então não é porque isso aconteceu com uma pessoa, aconteceu igual com a outra, é pela mesma resposta ou pela mesma vivência que eles têm. Na verdade pode ter um sentido igual, mas a resposta é diferente, a vivência espiritual delas é diferente. Então não tem como a gente realmente descrever nada como um absoluto dentro da espiritualidade. E ele veio trazer realmente já as diretrizes do novo culto. Ele falou que ia começar às 8 da noite, ia terminar às 10 da noite. Ele falou que a vestimenta era o branco, ele deixou bem claro que o vestimento de todos era o branco. E quando a gente vai pensar no branco, por que o branco? O branco, além de ser a cor da paz, a cor da espiritualidade, quando a gente coloca todos os médiuns de branco numa casa, a gente para de ser seletivo, a gente para de olhar realmente para as pessoas com poder aquisitivo diferente. A gente olha para todos lá e a gente não sabe o poder aquisitivo de ninguém, está todo mundo igual, é todos de branco, roupa simples. Ele não permitia seda, era só de algodão as roupas deles, não podia ter nada de luxo. Desde essa época ele falou, na casa dele não pertencia capacetes, cocares, espadas, escudo, nada disso era permitido na casa dele. Então, porque ele queria mostrar realmente a simplicidade e a humildade. O calçado para eles era aquele, antigamente era aquele alpargatas que se chamava, ou era descalço, o meio dos trabalhos era descalço. O descalço que a gente vê na maioria dos terreiros hoje tem um significado por que ser descalço. A gente não traz realmente a energia da rua para dentro do nosso solo sagrado, a gente vai meter na nossa cabeça. A gente sabe a energia toda que vem de fora. Então a gente não vai pisar ali onde realmente tem umas energias baixas e trazer para dentro. Sem contar que realmente aqui, nosso solo, ele é energizado. Então se a gente está descalço, a gente já está sentindo a energia do nosso solo, a vibração realmente da nossa casa. E uma das coisas que eu acho mais legais do descalço é porque representa muito bem os escravos. Os escravos, quando eles recebiam a alforria, a primeira coisa que eles faziam era comprar um calçado. Porque isso era o símbolo da liberdade para eles. Porque só quem era liberto tinha, né, a capacidade de andar calçado. Mas toda vez que eles entravam para cultuar sua fé, seus sapatos eram pendurados na parede. Porque eles sabiam que ali estavam os seus ancestrais. Ali onde eles enterravam as suas histórias. Ali enterrava a sua energia. E ele não podia perder realmente, pisar no solo e receber toda a energia dos seus ancestrais, do seu antepassado. Então quando a gente realmente tira os pés dentro de um terreiro, toda a história dos nossos ancestrais, toda a história simboliza isso. A gente está pisando ali para a gente receber toda a energia e toda a história espiritual por todos que passaram naquele solo. Então acho que tem um porquê realmente usar descalço. E ele fala de outras diretrizes que ele vai dando, que no passado tempo a gente vai conversando individualmente de cada uma, mas ele começa a realmente passar essas diretrizes de como é ser esse novo culto. Depois de responder todas as perguntas, ele começou a curar várias pessoas que estavam ali, vários enfermos que estavam ali, e depois ele deu passagem, seguiu sua estrada e deu passagem para a chegada do Pai Antônio, o preto velho, que veio realmente trazer outros ensinamentos para nós. Quando ele chegou, ele já saiu da mesa, como eu tinha falado, vai para o cantinho dele, senta ali embaixo, e ele já começa a trazer realmente a maior simplicidade. Não, lugar de negro não é junto de branco na mesa, o lugar de negro é no cantinho. E uma hora perguntam para ele se ele sentia saudade de alguma coisa aqui na terra, e aí quando ele fala, minha saudade que eu tenho é do meu pito. Alguém pode buscar meu pito? O menino pode buscar meu pito? Que ele fala que é o cachimbo dele. Então é a primeira vez que traz um elemento. Então, esse elemento do fogo, simboliza fumaça, simboliza as ervas. Realmente é um instrumento, na maioria das linhas, para a gente poder fazer nossas limpezas energéticas nos consulentes e até no próprio médium de atendimento. E até antes, né, quando a gente faz nossa defumação, que o Caboclo Sete Cruzados também trouxe isso, ele fala das ervas, que são as mesmas que a gente utiliza até hoje, nos pontos cantados que a gente tem, e ele utiliza realmente para você poder limpar e preparar o ambiente antes da gira. E quando ele chega, o Pai Antônio, ele chega cantando o ponto dele. Então a primeira entidade que traz o seu ponto cantado. O ponto cantado, nas nossas cantigas, como quer dizer, elas são nossas orações. Então quando a gente quer entrar em contato com uma vibração de uma linha, ou de uma entidade, ou de um orixá, é a hora que realmente a gente pega e faz esses cantos, a gente faz nossos pontos, é a hora que a gente sente as energias. Eu acho que é meio que impossível quando a gente está aqui e começa a tocar um ponto, quem está realmente de coração aberto para receber toda essa energia, não tem como realmente não sentir tudo isso. Então os pontos cantados vêm trazendo essas orações. Então por isso que quando a gente está ali realmente precisando de uma energia, e a gente concentra nos pontos,
a gente recebe realmente essa luz. Eu gosto de cantar até os pontos quando eu vou acender minhas velas. Vou acender minha vela para Oxóssi, eu gosto de ali, primeiro já vou cantando o ponto dele, já vou pedindo realmente a sua energia para me entrar na conexão e na vibração daquilo. Bom, ele trouxe isso, e ele trouxe a nossa guia. Ele foi a primeira entidade a trazer as guias, a guia do Pai Antônio, que era uma guia branca e preta, que até hoje nas casas de Zélio, lá na Nossa Senhora da Piedade, se utilizam essa guia até hoje. E depois a gente fala um pouquinho das feituras das guias e como chegou as guias. Mas assim que foi que começou a chegar realmente a nossa Umbanda, é assim que realmente veio trazer toda essa simplicidade, toda essa humildade. Isso foi em 1908. No dia 16 é o dia que a família de Zélio comemora o aniversário do Caboclo das Sete Cruzilhadas, que para eles oficialmente foi o primeiro dia que ele veio a trabalhar, foi o primeiro dia realmente que ele falou que estava chegando esse culto. No dia 15 ele só anunciou a chegada, dia 16. Então no calendário das tendas de Zélio, dia 16 que é o dia realmente que eles comemoram o dia do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Foi passando o tempo, depois de 5 anos, em 1913, aí que chega a terceira entidade de Zélio. Demorou 5 anos para ele incorporar um outro caboclo, que esse vinha na linha de Ogum, que é o Orixá Malê, é assim que ele falava. O Caboclo das Sete Cruzilhadas, ele vinha na linha de Oxóssi, tá? E o Orixá Malê, ele vinha na linha de Ogum. E quando ele chegou, ele já chegou preparando as demandas da casa. Então todas as desobsessões, todos os trabalhos de demanda eram por ordem do Ogum Malê. Ele que vinha realmente com essa energia de fazer todas as limpezas. Foi aí que começaram realmente levarem Zélio aos hospitais psiquiátricos, e lá ele conseguia realmente observar com a calma, e ele vinha e falava assim, ó, esse leva para o terreiro, esse leva para o terreiro, esse leva para o terreiro, esses aqui não, esses aqui realmente é para o pessoal de branco aqui da terra. E lá realmente ele cuidava, faziam as obsessões, e eles realmente, a maioria deles se transformaram em médios da casa e em trabalhadores da Umbanda. A seriedade com que era levado e o passo a passo que era levado, a calma realmente para preparar todo o ambiente, todos os médiums. A gente vê às vezes o que está acontecendo na Umbanda hoje e a gente vê que falta um pouco de preparo e um pouco de paciência para as pessoas. Então, se Zélio ele demorou 5 anos para receber a terceira entidade dele, para fazer os trabalhos das obsessões, às vezes a pessoa chega no terreiro, ela quer já incorporar todos, já quer saber o nome, já quer saber de quem que é filho de cabeça, de quem. Então a calma e a tranquilidade faz parte da espiritualidade. Então na hora certa a gente vai saber, na hora certa a gente vai desenvolver. Então a hora certa não é a nossa, é a da espiritualidade. É ela que vai ditar realmente o tempo certo que a gente vai poder realmente abraçar e ser abraçado pela espiritualidade. Bom, passado um tempo, em 1918, aí começa o que o Caboclo das Sete Cruzilhadas fala, que é a segunda etapa da missão dele. A segunda etapa da missão dele é que agora que está na hora de a gente abrir as nossas outras tendas. Então, de 1908, ele demorou 10 anos para abrir a segunda casa. E de 1918, ele abriu a 7, foi até 1935. Foram quase 20 anos para abrir mais 6 tendas, a 7 ao total. E aqui hoje a gente dá curso e as pessoas saem sacerdote como se fosse aberta a boiada. Sai 80 e abre terreiro quem quer. Eu acho que se naquela época ele já respeitava tanto tempo de tudo isso, imagine hoje em dia o respeito que a gente tem que ter por tudo isso. Então eu acho que não é tão simples assim. Eu acho que pra gente olhar para a missão que a gente tem que ter, não é de missão de sacerdote não, tá? É missão de espiritualidade. É missão realmente de médium. A gente tem que realmente saber onde a gente está entrando, para a gente saber realmente a responsabilidade, o comprometimento que a gente tem que ter. A partir do momento que a gente pisa realmente dentro de um terreiro e a gente serve de instrumento para tudo isso, a gente tem que ter a consciência que todo dia que eu abrir minha casa, pode ter uma pessoa na assistência, mas no plano espiritual eu não sei dizer nem quantos tem. E a gente não cuida somente daquele que está fisicamente aqui. Como o Caboclo falou, a ninguém viraremos as costas. Então, se a gente tiver que abrir uma gira para uma pessoa ou para ninguém, a nossa missão é com o plano espiritual. Se naquele dia o plano espiritual não trouxe ninguém fisicamente, é porque algum trabalho fechado deveria ocorrer. Algum trabalho realmente de uma firmeza da casa ou algo maior de um entendimento daquele grupo mediúnico deveria acontecer. Então, às vezes as pessoas querem tanta casa lotada, nós já tivemos vários exemplos aqui. Na casa está sempre lotada, chega um dia, dá 30%, 40% do que realmente aconteceu. E realmente a gira vem para um lado de uma proteção para os filhos da casa e de uma proteção realmente
pro terreiro, para casa, e isso cresce muito a gente em termos de mediunidade. Quando a gente fala de desenvolvimento mediúnico, a gente não pode esquecer que a gente nunca vai parar com o nosso desenvolvimento. Tem pessoas que estão no início do desenvolvimento, tem pessoas que estão um pouco mais avançadas, mas parar com o nosso desenvolvimento mediúnico nunca se para. A gente sempre está no desenvolvimento. Até porque eu acredito que com o passar do tempo, a gente vai ficando com um pouco mais de sabedoria. Então acho que a gente ficando um pouco mais de sabedoria, a gente tirando esses sentimentos mundanos que a gente tem de raiva, orgulho, inveja e por aí vai, e eu acho que quanto mais a gente deixar isso de lado, mais eu acho que o encontro com a espiritualidade vai estar, consequentemente, mais próximo aos nossos guias, mais próximos ao meio espiritual, para a gente receber nossas intuições, ser um grande instrumento, a gente vai estar. Então o desenvolvimento mediúnico ele não para muito, nunca. Aquele que acha que não está ainda sendo desenvolvido, que acha que chegou no teu ápice da tua mediunidade, infelizmente, eu acho que falta um pouco da espiritualidade. E voltando, uma coisa que eu lembrei agora que eu acho muito legal, que eu gosto de linkar muito com tudo que acontece no plano espiritual, em 1908 chega a Umbanda. A gente não pode esquecer que em 1910 chegou um grande homem para nós aqui, que foi o Chico Xavier. Então, dia 2 de abril foi a chegada dele. E em 1910 chega a Madre Teresa de Calcutá também. E em 1914 chega a Irmã Dulce. Então isso estava muito bem representado pela espiritualidade nessa década. Então eu acho que foi de uma luz tremenda, realmente mostrando que vieram algumas figuras para mostrar a verdadeira caridade, que vieram para mostrar realmente a luz que eles poderiam ser. Então exemplos em terra nós tivemos, e foram vários ao mesmo tempo. Então por isso que eu falo que a gente consegue olhar para o lado e ver os exemplos que a gente tem em terra, a gente começa realmente a se desprender um pouco daquelas nossas verdades. E toda essa transição de energia e de firmeza, de organização de uma nova religião, eu não quero falar muito do candomblé, porque eu nem tenho propriedade para falar isso, mas serviu muito para o candomblé também, porque o candomblé, quando a gente for estudar um pouco ele, os historiadores falam que a organização do candomblé só se iniciou em 1930, eles já tinham cultos deles de nações, eles tinham ali a manifestação, mas organizado pelos historiadores que eles falam que somente começaram a ver os terreiros deles a partir de 1930. Então tudo isso serviu para realmente uma grande organização das religiões espiritualistas. Dentro do candomblé, desse candomblé que eu estou dizendo, esse candomblé, que é o candomblé mais raiz, ele não permitia a incorporação de entidades. O culto do candomblé é o culto aos orixás. A Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Um dos grandes problemas que eu acho que a gente sofre da nossa religião foi querer trazer a Umbanda para dentro do Candomblé e o Candomblé para dentro da Umbanda. Então são duas religiões que são completamente distintas, que uma não explica a outra, e as pessoas confundem por a gente ter um elo entre os orixás. Jesus era judeu. Era judeu? Era ou não era? Quantas religiões seguem Jesus e são distintas e uma não explica a outra? Quantas religiões seguem a Bíblia e têm interpretações completamente diferentes uma da outra? A interpretação que a Umbanda tem dos orixás é completamente diferente da interpretação que o Candomblé tem dos orixás. É completamente diferente, não explica. Ah, mas por que trouxeram os orixás para dentro da Umbanda? Muitas entidades que se manifestaram na época da Umbanda, no nascimento da Umbanda, que eram os caboclos, os pretos velhos, eram espíritos que foram vividos na África. Nas encarnações passadas, eles já tinham vivência dos orixás. A linguagem do orixás para eles era de uma firmeza muito maior do que dos santos católicos. Mesmo assim, a gente trouxe os santos católicos. A primeira tenda de Umbanda já veio com um nome católico. Mas a vivência, quem trouxe os orixás para a Umbanda, não foi nenhum candomblecista. Foi as entidades que começaram a trazer o orixá para a Umbanda. Mas eles já trouxeram com umas forças da natureza, com uma visão completamente diferente. Uma das diretrizes que o Caboclo das Sete Cruzilhadas sempre deixou muito claro, que dentro da Umbanda não existe feitura de cabeça, não existe coroação, não existe nenhuma firmeza. O que ele falava é, não se coloca santo na cabeça de ninguém. Ou a pessoa nasce daquele jeito ou não nasce, você vai desenvolver, mas não se coloca santo na cabeça de ninguém. Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Quem foi o Caboclo das Sete Cruzilhadas, que a gente fala, de onde esse cara está tirando isso, né? Existe uma literatura, que é essa coletânea de Umbanda, que é do Padrinho Juruá. São uns 8 livros, se eu não me engano. E essa coletânea, ele descreve todas as entrevistas que Zélio teve, que a filha de Zélio
teve a Zélia, os netos dele. Então todas as entrevistas que o Caboclo das Sete Cruzilhadas ele deixava gravar, está descrito aqui. Então tudo isso que está sendo falado foi o Caboclo das Sete Cruzilhadas e sua família, daí o médium Zélio e sua família que disseram. Então quando ele fala dos orixás, eu não tirei da minha cabeça não, tá? Isso aqui foi o Caboclo das Sete Cruzilhadas que disse. Então quem quiser, posso até mandar em PDF, porque assim como Cristo dizia, né, que você dá de graça o que recebe de graça, eles botam em PDF liberado na internet, quem quiser baixar, e até os áudios das entrevistas tá na internet também. Eu fiz questão de comprar lá nessa casa, ela fica em São Caetano, porque eu acho que foi um modo de poder ajudar a manter a casa e pela liberdade que ele dá de realmente você poder imprimir lá direto. Então foi um modo de eu poder ajudar a casa. E é um terreiro muito legal, uma energia sensacional. Se depois vocês quiserem, eu posso passar para vocês, apresentar na internet ou até fazer uma visita nessa casa, que eu acho que vale a pena. Bom, ele dizia que não existia feitura de cabeça, que não existia nada disso, saída de santo. Tudo isso é ritual de uma outra religião. Infelizmente a gente vê trazendo ritos realmente de outras religiões para dentro da nossa Umbanda. Então a gente tem que ter o discernimento de saber realmente o que é Umbanda e o que não é Umbanda. Ah, mas existe Umbanda-Omblé. Não, existir não existe. Entendeu? Criaram isso. Criaram uma nova braço que na verdade você não faz nenhum e nem outro direito. Então você não sabe na verdade nem o que você é direito, entendeu? Porque você não sabe o que é. Você não sabe onde começa ou onde termina uma coisa, onde começa Umbanda, onde termina Umbanda, onde começa Candomblé. Então a gente tem que ter realmente o discernimento. Tenho todo o respeito. Fui do Candomblé durante 5 anos. Tenho todo o respeito pelo Candomblé. Eu acho uma religião muito bonita. Mas Umbanda é Umbanda e Candomblé é Candomblé. São duas religiões completamente diferentes. Alguma pergunta em relação a isso? Pode falar. Uma vez eu fui em um centro também que tinha, era de Umbanda, mas ele tinha essa questão, por exemplo, de quando o filho ia começar a trabalhar, ele passava por um ritual que chamava camarinha. Isso existe na Umbanda? Não, camarinha não existe na Umbanda. É quando o filho fica recolhido, para você fazer a cabeça dele, ele fica lá com as ervas, com a comida do santo, do orixá. Então tudo isso não existe realmente, isso não é ritual da Umbanda. A Umbanda é muito, quanto mais simples, quanto mais humilde, melhor, entendeu? Então não existia nada de você realmente ter que fazer aquelas roupas gigantescas, nada disso. Se a gente for para pensar um pouco, quando os escravos eles saíram das senzalas, eles não tinham dinheiro para nada, mal para se vestir. Será que eles tinham dinheiro para fazer toda essa ornamentação gigantesca? O comércio vai existir. Você abre uma loja de artigos religiosos, eles vão botar tudo que tem direito. Vai o discernimento no médium saber realmente o que é de interessante para a entidade dele ou não. O que realmente a entidade dele precisa ou não. Então muita coisa virou capitalismo, como tudo no mundo vira. Então a gente tem que ter o discernimento, que nesses cocá que o pessoal usa vai até o chão. Isso nem de caboclo brasileiro como eu falei. Então as pessoas se perdem na vaidade. O Caboclo das Sete Cruzilhadas, ele falava que tinha os 3 medos do crescimento da Umbanda que ele falava que ele tinha. A vaidade em primeiro lugar. O segundo, que ele falava que era o atendimento de homem para mulher com mulher para homem, dentro dos terreiros. Antigamente era tudo separado, homem para um lado, mulher para o outro, e não ficavam juntos. E o outro é a vil moeda que ele falava, das pessoas começarem a cobrar ou querer enriquecer através da religião. O Zélio, ele fundou todas essas tendas, todos os dias à noite ele tinha trabalho. Todos os dias ele tinha trabalho. Tinha semanas que ele ficava somente numa tenda e fazia reunião com todos os líderes das tendas, fazendo trabalho, aperfeiçoando, estudando o Evangelho, estudando Kardec, eles estudavam muito Kardec, eles faziam tudo isso sempre. E eles nunca aceitaram uma doação, nem doação eles aceitavam para manter suas casas. Era mais fácil naquela época que eles tinham a casa própria e eles não tinham que pagar o aluguel. Naquela época os terreiros eram montados no fundo das casas, eram montados nos terrenos, no seu quintal. Era muito mais fácil. Hoje em dia não, eles têm que pagar, além de vários impostos, tem que pagar muita coisa, é mais difícil manter. Mas acho que cobrar atendimento é outra coisa realmente que ele sempre deixou muito claro que isso não poderia acontecer. Você fala mais alguma coisa? Não, a camarinha é do Candomblé, né? É do Candomblé. É do Candomblé. Então a gente tem que ter o discernimento de tudo isso. Tem conhecidos que tem casa, você, mas se eu não cobro alguma coisa, eu não consigo manter minha casa. Não sou eu que vou julgar se ele deve fazer assim ou não. Não estou querendo julgar. Eu estou falando as diretrizes que o Caboclo das Sete Cruzadas falou. Ele fala a todo momento, e várias vezes nos textos, em várias entrevistas, ele fala que o grande medo dele é da chegada da Umbanda no estado de São Paulo. Isso está escrito aqui, não sei o que eu estou falando. No estado de São Paulo. E ele deixa bem claro que os grandes sacerdotes, ou fardos dos sacerdotes, se perderiam na moeda.
Então basta a gente estudar e a gente ler um pouquinho. Por isso que eu estou aqui falando hoje. Não, tinha uma hora que a gente tem que falar um pouco, né? Para as pessoas poderem conhecer realmente o que o Caboclo do Sete Escuradas falou. Eu acho que as pessoas falam muito pouco, então pouca importância à grandiosidade que foi ele junto com a sua entidade. Ele era do bairro de Neves. O ano passado foi formado o Conselho Nacional de Umbanda e conseguiram lá na Praça de Neves, nessa cidade, nesse bairro, tirar o nome e colocar Praça Zélio Fernando de Moraes. E agora estão lutando para conseguir botar um busto dele lá na praça, que se Deus quiser esse ano consegue colocar. E esse ano também vai ter o primeiro Congresso Internacional de Umbanda, que vai ser dia 13, 14 e 15 no Rio de Janeiro. Então se entrar lá no Congresso de Umbanda, quem tiver interesse, também vai conseguir fazer presencial lá e vai ter alguma coisa também em live lá também. Certo? Bom. Nessas tendas que ele começou a formar, vinham pessoas, muitas delas que viraram dirigentes das tendas, eles não tinham nenhuma formação espiritualista. Era a missão pura realmente que eles tinham. Tem uma passagem que eu acho bem engraçada, que tá no texto deles, que eles falam do dirigente da tenda de São Jerônimo, que ele foi lá realmente comprovar tudo aquilo que estava acontecendo, toda aquela cura, e ele se aproxima ali, fica observando tudo aquilo, e ele incrédulo ainda, não acreditando em nada. E foram fazer um trabalho às margens do rio ali. E ele estava ali lá olhando tudo aquilo. Nisso incorpora o Orixá Malê. Ele pega uma pedra, puf, na cabeça desse senhor. Esse senhor já cai dentro do rio. Quando o pessoal vai acudir, ele diz: nossa, vai levar ele. Não, deixa que ele vai voltar. E ele foi boiando. Passou um tempo, ele sai da margem, já incorporado, o caboclo que ia ser o líder espiritual dessa nova tenda. Então, não está acreditando? Deixa que a gente faz acreditar. Eu acredito que ele era meio bruto. Eu acredito que ele era meio bruto. Mas tem histórias fantásticas dele que eles escrevem aqui, assim, sabe? Tipo de uma menina que sai correndo atrás lá na tenda, que o pai dela estava passando mal, estava tendo uma parada cardíaca. E quando ele chega na casa, Zélio já está pronto com a sua malinha e os outros guias, os outros médios em volta, porque eles já estavam esperando ela chegar. E ela relata isso em entrevistas. Não, quando eu cheguei na casa dele para pedir ajuda espiritual, já estavam todos preparados, porque o guia dele já tinha avisado: ó, se prepara, se arruma, que vai chegar uma menina e você vai ajudar o pai dela. Eles estavam lá todos sentados, já esperando ela chegar. Então tem coisas maravilhosas, é um acervo maravilhoso para quem gosta de história, gosta de conhecer realmente a força com que a Umbanda chegou, que é maravilhoso. Então a gente consegue entender o porquê realmente tudo isso acontecia na época. Tinha que ter uma veracidade. Imagina os olhos da sociedade olhando totalmente torto para não chegar numa nova religião. Dentro do espiritismo kardecista, já existia um preconceito muito grande naquela época. Então já tinha um culto ali meio que escondido e era uma coisa muito elitista. Então já não era todo mundo que olhava ali com bons olhos para aquilo. Imagina chegando uma Umbanda que tinha ali realmente a manifestação do espírito. Então aqui tem vários recortes de jornais. Se vocês verem as manchetes extremamente preconceituosas com a nossa religião, cara, hoje em dia jamais fariam isso. Mas tem vários recortes de jornais também falando, inclusive do primeiro congresso de Umbanda, que foi em 1941. Então existiu aquele Léo de Souza que eu falei, foi o maior defensor da Umbanda, e ele era poeta, escrevia livros. Se tiver interesse, procure na internet, tem vários livros dele, são bem legais. E ele veio ser líder também de uma das tendas de Zélio. E ele foi um dos organizadores desse congresso. E ele leva para esse congresso, pela primeira vez, as 7 linhas da Umbanda. Foi ele que realmente teve aquela inspiração para falar das 7 linhas da Umbanda. E nesse congresso também, existe uma coisinha que é bem legal de falar, que foi estabelecido que Quimbanda é magia negra. Então muitas pessoas utilizam da palavra Quimbanda inadequadamente. Isso aqui não sei o que eu falo, recorte de jornal aqui, mais uma vez, porque depois o pessoal gosta de bater em mim, né? Então tem um recorte de jornal aqui que está falando isso, não é o Rodrigo que está falando. Aqui, que foi estabelecido no primeiro congresso de Umbanda em 1941, que Quimbanda era magia negra. Aí eles vêm dizer: mas da onde surgiu Umbanda? Aí eles começam, se você for, aqui tem 7 teorias para falar de o porquê que veio da Umbanda. Quando ele surgiu o Caboclo do Sete Escuradas, ele não fala a Umbanda, ele fala Alambamba, que daí já te fala de Alá, que já era Deus, porque o Ogum Malê, o Orixá Malê, ele era malaico, então ele trazia muito isso. Então tem várias hipóteses do porquê até chegar no nome de Umbanda,
mas eu acho que isso pouco importa. Muitos falam que tipo, são várias bandas e uma banda só, porque a gente sabe da liberdade de culto que nós temos, mas eu acredito que a nossa raiz é ali realmente aquilo que vem trazer as diretrizes da religião, e eu acho que isso não pode se perder. Então quanto mais a gente falar, quanto mais a gente comentar, quanto mais realmente estar conversando sobre as raízes e tudo como aconteceu, mais difícil tudo isso se perder. Bom, aí veio as 7 linhas da Umbanda, que é uma das coisas que as pessoas têm muitas dúvidas. A gente tem que entender que, antes de entrar nas 7 linhas da Umbanda, vamos falar do número 7. Se a gente parar para prestar atenção, todas as entidades que vêm com algum número no seu nome, todas são o número 7. O Caboclo das 7 Encruzilhadas, nós temos 7 penas, nós temos 7 flechas, nós temos 7 montanhas, sempre 7 ondas. A gente tem várias entidades, mas todos com os números 7. Entender que o número 7 é um número cabalístico, é um número de uma força muito grande, o número 7. Então a gente tem 7 dias da semana, nós temos 7 cores do arco-íris, nós temos 7 chakras, nós temos 7 arcanjos, nós temos as 7 pilares de Roma, nós temos as 7 felicidades do Japão, nós temos os 7 mares. Dentro da Bíblia foi citado mais de 380 vezes o número 7. Quando Pedro pergunta a Cristo, quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7, não é isso? Então o número 7 é um número de um poder e de uma força muito grande. Dizem que o número 7, assim como os maçons também cultuam o número 7, porque eles acreditam que é o número 3 sobre o número 4. É como a espiritualidade sobrepondo a nossa matéria. Número 3 se refere a quê? A Santíssima Trindade. E número 4 aos 4 elementos, ou norte, sul, leste, oeste, as nossas direções, a nossa matéria. Então todo lugar que a gente vai ver que tem o número 7. Quando a gente fala que a gente vai enterrar alguém, baixo de 7 palmos. O gato tem 7 vidas. Se a gente começar a falar aqui, então o que não falta é segredo, 7 chaves, né? Tem a missa de 7º dia. Então é muita coisa realmente que mostra o poder do número 7. Então por isso que quando a gente vai fazer algumas coisas, algumas firmezas, geralmente falam, né? 7 velas, me dá 7 dias, 7 semanas, são 7 ondas que vocês pulam lá no Réveillon, na praia. Então tudo no número 7, que ele tem uma força muito grande realmente. Então a Umbanda não ia ser diferente, ela veio com as suas 7 linhas. Aí muitas pessoas começam a dizer, na minha casa a gente trabalha com as 7 linhas. Toda casa trabalha com as 7 linhas. Que são 7 linhas de energia, são as 7 vibrações que tua casa recebe. Você pode trabalhar só com a linha de caboclo, lá tem as 7 linhas, que são as 7 irradiações. As entidades que vêm com o número 7, acredita-se que é as entidades que trabalham nas 7 vibrações. Isso não quer dizer que ela é mais forte que uma outra entidade, mas ela trabalha nas 7 radiações, nas 7 energias. Certo? A gente vai ter caboclo, a gente vai ter caboclo de Iemanjá, a gente vai ter caboclo de Oxóssi, a gente vai ter caboclo de Xangô, a gente vai ter caboclo de todos os orixás. Mas quem reina nos caboclos, a gente sabe que é Oxóssi. Ele é o padroeiro, mas existe caboclos de todos que vêm na linha de todos os orixás. Quando a gente fala das 7 linhas, então temos as 7 linhas da Umbanda, nós temos as linhas de trabalho da Umbanda, que nem a gente está falando de caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, são uma das linhas de trabalho, e nós temos os orixás, que são diferentes, então cada coisa é uma coisa. Aí a gente vai ver que cada vertente de Umbanda cultua de um jeito e traz até orixás diferentes. Para Zélio, caboclo das 7 encruzilhadas, ele cultuava 7 orixás. Ele acreditava que ele não botava nas suas guias, quando ele falava da cor branca, que era de Oxalá, ele acreditava que o branco estava presente em todas as linhas. Ele era o orixá soberano. Ele irradiava a sua luz para todos. E ele tinha também a linha das almas, que ele acreditava, que a gente sabe aqui quem reina é nosso pai Obaluayê e Nanã. Tem pessoas que põem outros orixás, para nós são eles, que a vela é branca e preta dos pretos velhos, não é isso? Que a branca seria a presença de luz em todos eles, e o preto realmente a ausência de cor. Então por isso que seriam os que não entrariam realmente nas cores das 7 linhas. Aí ele cultua Oxóssi, Ogum, vamos lá, Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iansã e Iemanjá. Esses foram os orixás que eles começaram a cultuar. Quer que repete? Vamos lá.
Oxalá, tinha que escrever, né? Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iansã e Iemanjá. Essas eram as 6 linhas, a 7ª linha seria a linha das almas para ele. No entendimento do Caboclo das 7 Encruzilhadas, numa das entrevistas com uma repórter chamada Lilian Peixoto, ela pergunta da chegada dos Exus para nós. Assim como para Zélio, Exu não é orixá, o Exu para nós, assim como Zélio e Caboclo das 7 Encruzilhadas, eles vão de uma linha de trabalho da esquerda. Depois a gente vai falar somente de Exu no outro dia. O que eu tava falando? Da repórter. Ela pergunta para ele sobre o que ele achava da chegada dos Exus nos terreiros, das entidades que vinham. Para ele responde que os Exus eram espíritos que viviam na sombra e que estavam lutando por seu crescimento e para sua evolução espiritual. Ele dá o exemplo, assim como nós temos na polícia, nós temos o delegado, nós temos ali os cargos intermediários, temos os soldados. São aqueles que executam, são aqueles lá que vão, que prendem, que fazem acontecer as ordens dos superiores. Esses soldados, dentro da Umbanda, ele coloca como seriam os Exus. Serão aqueles que realmente vêm executar, seriam aqueles que realmente vêm fazer as coisas acontecerem e botar as ordens no nosso dia a dia. Palavras, Caboclo das 7 Encruzilhadas. Tem que deixar claro, senão o pessoal começa... Então, isso foi as palavras dele. E se a gente começar a ver até algumas literaturas que contam as histórias realmente de Exus, a gente vê que realmente ele é o executor. Ele é aquele que realmente faz a lei prevalecer. Ele é aquele que não deixa realmente o teu karma deixar para amanhã. Existem pessoas que falam, que dão um exemplo assim, tipo, se você tiver que ter os seus livramentos, Exu vai do teu lado e ele vai te livrar sempre. Agora, o dia que você tiver que morrer atropelado, e essa é a lei, ele vai fazer cumprir. Ele vai fazer, porque ele é o cumpridor da lei, não tem jeito. Entendeu? Ele não vai te tirar daquilo que não é seu. Ele vai deixar com que se permita. Porque essa é a lei divina. Entendeu? Então, tipo, não é aquele negócio, ele vai me livrar. Não, ele vai te livrar até onde você merece e até onde você pode. Chegar um momento que é o momento de partida, ou que você tem que passar por aquilo, ele pode, a espiritualidade vai te dar um entendimento para você passar por aquilo, mas ele não vai te tirar de uma grande lição de vida. Não tem como. Para a gente passar uma lição de vida, ele não vai te poupar daquilo, ele vai te dar ferramentas para você passar de uma forma melhor por tudo isso. Ele vai te dar o conhecimento, ele vai te dar realmente a firmeza e a força para você passar por seus obstáculos, mas ele não vai te tirar, ele vai deixar você passar por aquilo. São lições de vida que a gente tem que passar, senão ia ser muito fácil. E não é assim que funciona. Então a gente precisa realmente entender quais são essas forças. Eu preciso entender realmente como funciona a espiritualidade. Então por isso que aqui na casa, ninguém vai ter, ninguém vai deixar de ter ou um caboclo ou um preto velho de frente. Todas as entidades que eles incorporam em primeiro lugar, os filhos daqui da casa, ou vai ser caboclo ou vai ser preto velho. São eles que trazem a sabedoria da Umbanda. São eles que vieram trazer a Umbanda para nós. Então, você tem um Exu próximo, não estou falando que não tem problema, mas de frente, a gente vai trazer sempre ou um caboclo ou um preto velho, que são esses que realmente trazem as diretrizes para nós. Certo? Bom, as tendas que foram formadas... Vai falar uma coisa. Que eu reparei que não tem Oxum no site da... Exatamente, o Oxum chegou depois. Então, Oxum e Nanã, bom, você falou, Oxum e Nanã não era cultuado por Zélio. Depois ele trouxe e ele começou a fazer até as festas de Iemanjá junto com Oxum, que ele fazia justamente no dia Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro. Então as festas de Iemanjá e Oxum ele fazia junto com ela, que era realmente a linha das águas, que é assim como a gente cultua, Iemanjá e Oxum a linha das águas. Aqui a gente acredita na linha de Oxalá, Oxóssi, Oxum e Iemanjá, Nanã e Obaloaiê, que seriam na linha das almas. Como? Iansã e Xangô e Ogum. Pegaram? Bom, já sabe isso, né?
Tem um quadro aqui bonito. Não tenho intimidade com ele. Como eu falei, não sou professor, então deixa esse companheiro qualquer dia e a gente brinca junto. Quem é o Oxumaré? Então, o Oxumaré é um outro orixá que é cultuado no candomblé, que alguns umbandistas trouxeram para o culto umbandista também, mas que nós aqui não cultuamos, como outros, né? Tem aí algumas braços da Umbanda que são 16 orixás, né, que trazem mais. Não condeno, mas a gente tenta seguir o máximo realmente do ensinamento do Caboclo das Sete Cruzilhadas. Então, para nós, a gente não cultua ele, para nós 9. Somos 9 orixás, certo? Bom, dentro dessas tendas que ele cultuou, ele trouxe todas as tendas e ele falava sempre tenda espírita. Muitas pessoas acreditam que ele falava tenda espírita, ele botou tenda espírita para não ter perseguição, não é nada disso. Ele nunca teve uma perseguição dentro do terreiro dele da Nossa Senhora da Piedade, da tenda Nossa Senhora da Piedade. Nunca teve, inclusive, tipo assim, ele tinha pessoas que eram delegados, ele tinha militares que frequentavam a casa dele, era muito bem frequentada essa casa e eles nunca teve. A casa que teve mais ataques realmente policiais e de realmente querer fechar foi a tenda de São Jerônimo. Mas essa tenda espírita, na época, o espiritismo, ele também era perseguido. Então não ia botar espírita para querer realmente não ser perseguido, entendeu? Não tinha muita lógica. E isso também está tudo escrito aqui, tá, gente? Então não tinha muita lógica realmente isso. Ele trouxe realmente aquilo que ele acreditava que ia ser benéfico para ele e para a Umbanda. A partir do momento que ele já bota tenda e não bota centro, ele já quer realmente diferenciar o que é realmente um centro espírita e o que é uma tenda realmente umbandista. Hoje nós não conseguimos nem abrir mais as casas com o nome tenda, tem que ser templo. Você não consegue mais abrir e tirar uma documentação com o nome tenda, então hoje tem que ser templo. Isso coisa... Porque tenda pode ter um outro tipo de conotação. Para ter uma conotação de fundo religioso, então eles falam que você tem que abrir como templo espiritual. Não pode ser mais tenda. Eu não tenho crianças. Então, aí, quando eu vou terminar de falar das 7 linhas, que eles não entram como os IBGs, que são a 7ª linha da Umbanda. Então a gente vou escolher meu quadro, que é melhor para todo mundo entender. Então a gente tem a 7ª linha, que é a linha dos IBGs. Então a linha das almas, IBGs, e depois eles selecionam por orixás, mas não quer dizer que o orixá é o dono da linha, é a vibração deles ali, entendeu? Bom, ele teve Nossa Senhora da Piedade, aí depois teve Nossa Senhora da Conceição, ele teve Nossa Senhora da Estrela Guia. Não sei se vocês conseguem pegar em qualquer lugar depois, mas se quiser eu escrevo, tá, gente? Só para citar realmente. Tem Nossa Senhora de São Sebastião, tenda espírita São Sebastião, São Jorge, Oxalá, que foi a única tenda que ele fundou com o nome de orixá realmente, e depois ele funda Nossa Senhora Santa Bárbara. Essas foram as 7 casas que ele fundou e demorou quase 20 anos para fundar todas elas. Então muitas pessoas entravam na tenda dele e a partir daquele primeiro dia que ela pisava lá, já eram chamadas, já tinha uma manifestação espiritual e já estava sendo preparado para fundar a sua tenda e para comandar lá. Todas as tendas eram comandadas pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas. Tinha um dirigente lá, mas era. Todos eles chamavam ele de o chefe. O chefe falou, o chefe vai fazer e tal. Então, todos eles tinham esse respeito muito grande pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas. Coisas que hoje, às vezes, as pessoas falam tanto e esquecem de citar suas próprias entidades. São elas que dirigem a casa, são elas que falam. Então, daqui a pouco, eu falo do meu medo, daqui a pouco as pessoas fundarem o terreiro com o nome do médium, não com o nome da entidade, do orixá. Porque as pessoas, elas falam tanto delas, esquecem de falar tanto da sua entidade, que rege os ensinamentos que elas trazem, tudo realmente que elas podem trazer em termos de conhecimento, diretrizes dentro de uma casa, que eu acho que começa a se perder realmente o lado espiritual. A gente para de ouvir realmente os ensinamentos da espiritualidade e começa a botar nossas próprias vontades. É quando a gente começa a ver realmente a vaidade passar por cima de tudo isso e a gente vê os exageros realmente que as pessoas fazem, os elementos que elas trazem para poder realmente fazer seus ritos e nas suas casas. Certo? Mais alguma coisa? Perguntas? Bom, então vou falar das guias. Vai, faltam 10 minutos. Faltam 10 minutos? Tá. Então eu vou falar dos ciganos, quando começar a falar linhas de trabalho, aí eu vou falar dos ciganos. Tá? Só para Você falou dos orixás, qual é a relação de Obaloaê e de Omolu? Então, o Obaloaê e Omolu, quando eu falar de orixá, também vou falar direitinho de cada um deles, a gente pega para falar. Mas o orixá o Obaloaê e Omolu é o único orixá que nós cultuamos dentro da Umbanda nas suas duas formas. Se a gente for ver dentro das linhas africanas,
Os orixás, eles têm a sua fase mais nova, que ele ser mais um guerreiro, e a fase mais sábia, que ser mais idoso. Assim como a gente tem de Oxalá, Oxaguinha e Oxalufã. Só que ali da Umbanda, a gente não cultua o Oxaguinha e o Oxalufã. Então, dentro do Obaloaê, é o único orixá da Umbanda que a gente cultua o Molu e o Obaloaê. O Obaloaê seria aquele orixá do formato mais jovem, de uma força maior, e o Molu, ele viria numa fase mais de sabedoria, de mais sábio. Até a incorporação dele, você vê que é completamente diferente. O Molu ele já vem mais curvado, já vem andando um pouco mais devagar, e o Obaloaê não. O Obaloaê já consegue dançar mais, ele consegue realmente trazer uma energia de uma força maior. E outro um pouco mais de sabedoria realmente. E é o orixá que rege junto com o Nanã a linha dos pretos velhos. Certo? Mais alguma pergunta? Com relação ao Zélio, o Kardec começou na França, certo? Aí veio o Zélio trazer a Umbanda para o Brasil. E hoje, o nosso país, ele é uma nação extremamente, vamos dizer assim, religiosa, né? Na espiritualidade. Nós não vemos os outros países cultuar como o Brasil é. O Brasil tem datas específicas até de comemoração aos santos. Então, ela está falando justamente da vinda do kardecismo no Brasil e toda a chegada de religiões espiritualistas. Aí a gente vai entrar naquilo do movimento realmente do Brasil, a pátria do Evangelho. Realmente que o Brasil foi realmente preparado para trazer realmente todas as religiões espiritualistas para cá. Hoje mal se fala de kardecismo na França, hoje não tem mais lá. Então o kardecismo ele ficou realmente no início nem religião ele era, né? Somente uma doutrina, mas hoje cultua-se como uma religião realmente brasileira, que traz realmente tudo isso. Então a gente sabe da importância que o Brasil tem por não ter tido um país de guerras, por não ter tido um país de uma baixa energia, por ter tudo realmente muito propício realmente para todas as entidades, para todo esse movimento espiritualista, do plano espiritual para cá. Então a gente sabe que a função que o Brasil tem realmente na Terra para trazer realmente e ser a pátria do Evangelho aqui. O Brasil, ele é um hospital espiritual. Então muitos espíritos que passaram por muitas coisas em outros locais, eles vêm encarnar aqui. 90% dos soldados da Revolução Francesa, eles reencarnaram no Brasil. Então todos eles passando por isso. Então ao mesmo tempo que nós temos espíritos extremamente evoluídos, de uma luz muito grande para cuidar de todo esse hospital, é como se a gente estivesse dentro de uma UTI, eu tenho pessoas somente especializadas para aquilo, ao mesmo tempo que a gente olha, tem várias pessoas doentes à beira da morte. Então espiritualmente nós temos vários espíritos de luz, com uma força muito grande para cuidar de tudo isso, mas para eles estarem aqui, eles estão para cuidar desses espíritos de baixa energia, eles estão aqui para cuidar e tentar regenerar todos esses espíritos que vieram para cá, porque vindo para cá, eles param de ter influência daqueles espíritos que ainda estão ali em sofrimento, perdidos, ali vagando por ali. E tem que ter noção de que cada 10 espíritos que desencarnam, 7 ficam vagando. Se eles estão vagando, é porque falta entendimento. Se eles tivessem entendimento, eles estariam vagando. Então imagine um número realmente de espíritos que estão aqui precisando de ajuda, precisando realmente de casas sérias de luz, para realmente a gente poder amparar todos esses espíritos e eles serem encaminhados para um plano realmente de uma regeneração para eles física, espiritual, né, fluídica, para eles poderem realmente cumprir a sua missão onde quer que seja, entendeu? Entendeu? 1 minuto e meio. A gente dá uma paradinha para não quebrar o assunto. Vou escrever aqui. Certo? 10 minutinhos só dessa vez, gente, para não ficar muito tempo paradinho, tá?